Olá, muito bem-vinda e muito bem-vindo ao seu, ao meu, ao nosso Psico Online Podcast. Este é o episódio de número 11 da primeira temporada. E já peço desculpas por ter demorado tanto para publicar esse novo episódio. Mas sabe como é? Imprevistos acontecem e saúde mental em primeiro lugar. Nessas horas que a agenda não fecha, temos que ter paciência, não é? Queria agradecer todos os ouvintes que mandaram mensagens perguntando quando sairia o novo episódio. Fiquei muito feliz em perceber que vocês sentiram a nossa falta. De verdade, obrigado. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou o seu anfitrião, Raul de Oliveira, psicólogo aqui do Psico Online e o entrevistador oficial desta primeira temporada. Agora, se você já nos acompanha, também já sabe, envie seu feedback nos comentários, posts do episódio, do blog e compartilhe muito para ajudar a gente a crescer. E se essa é a primeira vez, muito obrigado pela sua companhia. É um imenso prazer compartilhar este tempo com você. Para conhecer mais do nosso projeto ou para marcar uma sessão, acesse psico.online no seu navegador. Não precisa nem do .com.br, é só digitar psico.online. E lá você encontra os links para todos os materiais que a gente já fez, beleza? Gente, deixa eu confidenciar uma coisa. Eu estou muito feliz em receber o nosso convidado de hoje para falar de Setembro Amarelo Online e do Janeiro Branco com saúde mental e emocional nas campanhas de prevenção ao suicídio na rede e sobre psicoeducação. Mas antes de chamá-lo, vamos dar uma pausinha para um comercial. E te garanto, é o único do programa e é rapidinho, não pula não. É isso aí. Agora vamos falar sobre Setembro Amarelo Online e também do Janeiro Branco com saúde mental e emocional nas campanhas de prevenção ao suicídio na rede e sobre psicoeducação. E quem é a melhor pessoa para falar sobre o assunto? Ele, Leonardo Abraão, que é psicólogo, palestrante e escritor. Também o idealizador das campanhas Janeiro Branco e Setembro Amarelo Online. E claro, além disso, é um parceiraço aqui do Psico Online. Boa noite, Léo. Como que você tá? Olá, Raul. Olá, turma toda que está nos ouvindo, aos seguidores do Psico Online. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Eu sempre tento aceitar os convites para ajudar na construção de uma cultura da saúde mental na humanidade. Valeu. Bom, antes de começar oficialmente, já sabe, pintou dúvidas ou quer marcar uma consulta com algum profissional que já passou por aqui, é só acessar o psico.online, clicar no botão Agendar Agora ou enviar um WhatsApp para 11 99 405 2821. Repetindo, 11 99 405 2821. Agenda, valores e detalhes sobre os horários, você já conversa com o profissional, ok? Mas, além disso, você também consegue acessar diretamente o Instagram do Leonardo, que é Leonardo Abraão, com H, oficial. Ou falar diretamente com ele pelo site www.leonardoabraão.com.br. É isso aí, Leonardo, agora sim, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz em compartilhar esse momento com você e com quem está nos ouvindo. Eu também, Raul. Eu quero muito falar sobre os assuntos que você propôs, porque eu penso que quanto mais falarmos sobre esses assuntos, mais pessoas nós podemos estar psicoeducando e ajudando. Léo, a gente tem tanta coisa para falar que eu nem sei direito por onde começar. Bom, eu sei que você tem um livro sobre suicídio e que agora está à frente da campanha Setembro Amarelo Online. Como que foi isso? Eu sou um admirador da campanha Setembro Amarelo. Eu sempre digo em palestras que ela é como se fosse a irmã mais velha da campanha Janeiro Branco, que é mais nova, né? Nascida aqui no Brasil. O Setembro Amarelo nasceu lá nos Estados Unidos. E como nós estamos vivendo tempos de pandemia, tempos de isolamento social, eu pensei que é muito importante que a gente criasse condições para que acontecesse nas redes sociais o que acontecia antes da pandemia, antes do isolamento social, antes disso tudo. As pessoas não estão podendo se aglomerar, se encontrar em praças, parques, instituições públicas, privadas, respeitando as melhores orientações científicas de que o isolamento é a melhor técnica de prevenção. Então eu pensei, nós precisamos garantir que o Setembro Amarelo leve a sua mensagem psicoeducativa
preventiva em relação ao suicídio, a gente precisa garantir. E não tem meio melhor do que as redes sociais, do que o universo online, o mundo online. Veja só, nós estamos aqui conversando, você aí em São Paulo, eu aqui em Uberlândia, Triângulo Mineiro, onde eu moro, onde nasceu a campanha Janeiro Branco, e a internet está possibilitando este encontro. A internet, como ferramenta, como tecnologia, com certeza, ela tem muita coisa para melhorar ainda, haja visto, por exemplo, os malefícios das fake news. Mas, apesar de alguns problemas que a internet ainda tem, ela é um manancial, né? Ela é uma fonte inesgotável de soluções, de alternativas, de potenciais para a humanidade. Então a gente precisa também fazer com que as campanhas tenham seu lugar garantido nas redes sociais. Eu falo, Raul, para todo mundo que nós precisamos transformar as nossas redes sociais em salas de aula em benefício de uma humanidade mais orientada, mais consciente a respeito dos assuntos que têm importância. As pessoas não podem usar as redes sociais apenas para as futilidades do dia a dia. E a gente não pode se preocupar com as redes sociais só para saber quem está namorando com quem tá mais gordo ou quem tá mais magro, quem botou botox ou não, quem tá na festa, quem não tá. A gente precisa ir além, precisamos amadurecer o uso das redes sociais e eu quero que contribuir com a transformação do universo da internet, das redes sociais, em salas de aula, plataformas de ensino e aprendizagem. Por isso eu propus o Setembro Amarelo online. E olha, você tem todo o apoio do Psico Online, até porque a proposta do Psico Online é realmente trazer a psicologia e a psicoeducação para o mundo online. Então nada melhor do que a gente trazer informação, trazer as pessoas aí, levar a informação chegando aqui no Brasil, né, no exterior, quem não pode ouvir, chegando aí em outros estados mais distantes, e trabalhando sempre realmente para a pessoa utilizar a tecnologia de maneira mais saudável, né? Utilizar ela em prol da saúde mental. Em prol da saúde mental, em prol da saúde social, em prol da saúde política, em prol de todos os processos que podem contribuir com uma humanidade melhor. Eu me lembro que quando eu dava aula de sociologia, eu já fui professor de sociologia, havia uma discussão por parte da sociologia crítica, né? A discussão sobre os meios de comunicação de massa, televisão, cinema, rádio, se eles eram benéficos ou prejudiciais à humanidade. E há quem defendia a tese de que os meios de comunicação de massa, eles eram prejudiciais, porque eles alienam as pessoas, afastam as pessoas da relação real com a verdade, porque uma câmera está sempre intermediando a relação entre o espectador e o fato, né? O fato acontece, a câmera vem, o jornalista vem, o microfone vem, a filmagem vem e se interpõe entre o fato e o espectador que assiste. Então, há quem ache que as tecnologias estão sempre no meio, distorcendo, fantasiando, impedindo a relação real do espectador com a realidade. Mas há quem ache, de maneira contrária, que em que pese as dificuldades e os desafios que as tecnologias ainda apresentam, elas possibilitam a democratização do acesso das pessoas, não só à arte, às artes, mas à informação. Veja só, você está em São Paulo, eu estou em Uberlândia, nós estamos gravando um podcast agora que vai ser ouvido eternamente, porque vai ficar no ar, né? Vai ficar na rede. Daqui 100 anos, daqui 200 anos, talvez alguém esteja nos ouvindo, e eu já deixo o meu alô aqui para o pessoal do ano de 2200, do ano de 2300, espero que as coisas estejam bem aí, né, no futuro. Vivemos em um tempo um pouco complicado, os livros de história talvez possam te ajudar a entender do que eu tô falando, mas de qualquer maneira, nós estamos garantindo que milhares de pessoas, não só do presente, mas do futuro também, tenham acesso ao que a gente está produzindo. Então tem prós e contras. Eu sou da opinião de que, assim como uma arma pode ser usada de maneira negativa para tirar uma vida, por exemplo, cometer um crime, as armas também podem salvar vidas. Imagina se você estiver numa floresta, um leão faminto vem te atacar. Às vezes uma arma vai ser importante para você se proteger e salvar sua vida. Então não é a tecnologia em si, não é a arma em si que seja boa, seja ruim, positiva ou negativa. E sim os usos que fazemos das tecnologias e dos recursos que temos às nossas mãos. Eu estou me esforçando em fazer com que o Setembro Amarelo, que é uma campanha em prol da vida, também alcance as redes sociais e leve informação de qualidade para as pessoas, educando as pessoas em relação a tudo que a gente pode fazer de melhor para preservarmos, salvarmos, orientarmos, qualificarmos, enriquecermos e agregarmos mais valor às vidas das pessoas. Bom, eu sou um dos que joga no time do Pró-Tecnologia. Nas minhas palestras, eu costumo dizer que a tecnologia é ferramenta.
E quem dá o benefício ou malefício da ferramenta é quem manuseia, é o senhor da ferramenta. E aí esse senhor da ferramenta é que vai saber como que vai utilizar. E aí com a internet também é potência. E como potência, ela potencializa e agiliza tudo o que acontece. Então, se a gente está com a potência para o mal, a gente vai trazer malefícios. Se a gente está com a potência para o bem, está na sintonia do bem, a gente vai utilizar a potência para amplificar isso. E aí eu acho que você faz isso muito bem, né? Com a campanha do Setembro Amarelo agora, com a campanha do Janeiro Branco. Mas antes de a gente até entrar nesse tópico, eu queria que você me falasse um pouco exatamente o que você fala, o que você está trazendo, até para quem está ouvindo a gente, todo mundo deve ouvir aí falar do Setembro Amarelo. Eu tive acompanhando os posts, vi que tem uma corrente aí muito forte das pessoas sendo meio anti-Setembro Amarelo, porque ele virou meio mercadológico. Queria que você falasse um pouquinho da sua opinião sobre o Setembro Amarelo em si e sobre a campanha Setembro Amarelo Online. Eu sou um defensor da ideia, um defensor da visão. Eu tenho essa visão de que as campanhas são muito importantes. Basta a gente ser honesto e reconhecer que ninguém usava cinto de segurança antes das campanhas em favor do uso e da obrigatoriedade do cinto de segurança, que já poupou milhões e milhões de vidas em todo o mundo. Ninguém respeitava faixa de pedestre. As campanhas vêm educar as pessoas. Ninguém usava preservativo, né? Nos anos 80 se falava camisinha, camisa de vento, o preservativo. E aí as campanhas vieram ensinando a importância do sexo seguro e os preservativos como recursos para o sexo seguro. Nenhum homem sabe, ou sabia, né? Nenhum homem sabia como é que é esse processo do câncer de mama, como é que a mulher se protege do câncer de mama. E os homens hoje, eu faço palestras em todo o país, presenciais ou online, e eu sempre pergunto, homens, quando é o tempo que a humanidade abraçou e desenvolveu para chamar atenção para o problema do câncer de mama? Aí todo mundo, Outubro Rosa. Ok, o que o Outubro Rosa diz? Que as mulheres precisam ter o cuidado. Depois eu acabei aprendendo também que alguns homens também podem desenvolver o câncer de mama, né? Porque homens também têm mamas. Mas como é que faz para proteger? Tem que fazer o autoexame, levantar o braço, tocar o seio, tocar a mama, à procura de nódulos. Os homens sabem disso porque aprenderam nas aulas de biologia do primeiro colegial? Não. Aprenderam nas aulas de biologia do ensino médio ou do ensino superior? Não. Aprenderam isso como? Outubro Rosa. O mesmo em relação ao Novembro Azul, prevenção de câncer de próstata. Então, Raul, amigos e amigas que estão nos ouvindo, eu acho, e a Organização Mundial da Saúde também acha, que ela tem produções nesse sentido, que as campanhas são fundamentais para chamar atenção para assuntos que eram desprezados ou não tinham espaço, ninguém dava moral, etc. Então eu dei alguns exemplos aqui, assim, de segurança, faixa de pedestre, câncer de mama, câncer de próstata, tem camisinha, né, preservativo, tem coisa demais. Aleitamento materno, amamentação. Se não são as campanhas, eu não acredito que as escolas sozinhas, as igrejas sozinhas, as empresas sozinhas iriam educar as pessoas nesse sentido. Se o fazem, é por força e pressão das campanhas. E eu acho que o Setembro Amarelo está fazendo uma coisa importante. Agora, a gente pode... a questão não é ir contra as campanhas. Nós podemos questionar ou criticar as metodologias das campanhas, as opções, as escolhas, as estratégias. Aí o campo está aberto. Aí eu acredito. Eu mesmo tenho uma crítica ao Setembro Amarelo tradicional. Eu acho que a gente tem que defender a campanha e defender a campanha. Agora, criticar metodologia, estratégia, caminhos, escolhas, aí é outro assunto. Eu mesmo tenho uma crítica ao Setembro Amarelo. O ano passado eu já fiz essa crítica e repito aqui para todo mundo. Eu penso que o Setembro Amarelo jogou a temática da prevenção do suicídio em evidência, colocou em evidência, chamou atenção, muito importante, ótimo, parabéns, aplausos. Só que até este ano vinha muito só no sentido da tese central, que eu acho que é fundamental, porém é insuficiente no processo de gerar uma cultura da prevenção do suicídio. Qual que é a tese central do Setembro Amarelo? Falar é a melhor solução. Que eu ia perguntar. Falar é a melhor solução. Falar é a melhor opção, né? É a tese central, é o grande slogan. Falar é a melhor solução, falar é a melhor opção. Ok, ótimo. É óbvio que falar é importante, estimular as pessoas a falarem, desabafarem, conversarem, olharem para dentro, colocarem para fora seus sentimentos, suas dores, e as pessoas têm que acolher, têm que aprender a ouvir. Perfeito. Só que só isso é muito insuficiente. É tão insuficiente que lá nos Estados Unidos, onde a campanha Setembro Amarelo nasceu, e aqui no Brasil, onde ela foi abraçada há alguns anos já pela Associação Brasileira de Psiquiatria, os índices de suicídios apenas crescem. Setembro Amarelo após Setembro Amarelo não está resultando efeito
muito preventivo. Os índices continuam crescendo. Além de outras questões que a gente pode elencar como fatores contributivos para a continuidade do crescimento do suicídio, eu acho que as campanhas Setembro Amarelo até agora têm sido muito insuficientes quando ficam em torno apenas da questão do falar é a melhor solução. Precisamos avançar, amadurecer e ensinar outras coisas, que é o que eu estou propondo, é o que eu estou buscando chamar atenção insistentemente por meio do projeto Setembro Amarelo Online, que é uma espécie de afluente, nova página, um novo momento da campanha Setembro Amarelo aqui no Brasil. Uma coisa que eu ouvi bastante de reclamação, uma frase que eu vi muito no Twitter é: Setembro Amarelo o quê? Tá? Todo mundo que vem agora falar, tipo, que estou te ouvindo, que estou preocupado com depressão, que estou preocupado com suicídio, nos outros meses é a mesma pessoa que não te ouve e que fala, deixa de frescura, levanta, procurar Deus, que isso tá errado, não é assim. Isso também é uma outra coisa. E o que você acha? Tinha que ser a campanha Setembro Amarelo o ano inteiro? Existe um meme muito conhecido, um meme muito famoso que rola, né, na internet. É uma imagem que mostra 3 barraquinhas, 3 balcões. Um balcão tem uma fila gigantesca de gente, né? Numa fila gigantesca, muita gente. Outra mediana e outra fila vazia. Você já sabe do que eu tô falando, né? No balcão com a fila gigantesca, tá escrito assim, reclamação. No balcão com a fila mediana, tá escrito assim, palpite. E no balcão com a fila vazia, que não tem quase ninguém, tá escrito pôr a mão na massa e fazer. Então, a fila dos que criticam, dos que ficam procurando cabelo, né, em ovo, vou usar uma expressão popular, chifre em cabeça de cavalo, né? A fila dos que criticam sempre é muito, muito, muito grande. A fila dos que se propõem a fazer algo, arregaçar as mangas e partir para uma intervenção concreta na realidade é sempre menor. Veja bem, eu entendo a crítica que é colocada, quem está chamando a atenção para o Setembro Amarelo agora são os mesmos que depois não fazem nada ou que reproduzem comportamentos prejudiciais à saúde mental das pessoas. Se em função disso não fizéssemos nada hoje, quando é que amanhã a situação iria mudar? É óbvio que no tempo presente nós sempre vamos enfrentar um matagal muito grande que pede que a gente tenha coragem de entrar e capinar, para usar uma expressão popular, capinar. Mas, os primeiros a pegar na foice, os primeiros a pegar na enxada, sempre vão receber críticas. Começar o processo, dar início ao processo. Mas se não tiver esse primeiro passo, ainda que sob críticas, nunca esse projeto de capinar um matagal que está tomando conta do quarteirão vai ser iniciado. Agora, depois que passa um tempo, as primeiras ações foram realizadas, as pessoas deram as primeiras enxadadas e começaram a limpar o terreno, depois é óbvio que no começo faz bagunça, no começo é difícil, no começo machuca a mão, suja para tudo quanto é lado, só que depois vai avançando, vai amadurecendo, a ideia vai evoluindo, vai melhorando, vai se aperfeiçoando e um tempo depois o terreno está capinado, já está bem cuidado, virou um projeto paisagístico lindo e todo mundo vai colher dos benefícios do jardim que vai oferecer flores, borboletas e aromas para todo mundo. Mas teve que ter um primeiro momento e esse primeiro momento sempre é difícil. Ô Léo, você falou que a frase-chave motriz da campanha Setembro Amarelo é falar é a melhor opção. Esse ano eles mudaram, né? Eles colocaram lá bem grande, Setembro Amarelo, é preciso agir. E aí pensando nesse preciso agir, o que você traz como outras opções realmente para quem está trabalhando? O que a gente deveria falar no Setembro Amarelo? Interessante essa sua percepção, porque já é um avanço, já é uma evolução no processo. Primeiramente, falar a melhor solução, falar a melhor opção, foi legal, chamou atenção, mas demonstrou-se insuficiente, agora é preciso agir. Olha como que o projeto vai amadurecendo e evoluindo. Não tivesse a primeira etapa, como é que chegaríamos às etapas seguintes, mais maduras? A ideia que a Associação Brasileira de Psiquiatria, que é a instituição original do Setembro Amarelo no Brasil, né, quem realmente iniciou aqui no Brasil, trouxe para cá a campanha, começou a falar sobre o Setembro Amarelo, a ideia que ela assume agora é de que é preciso realmente desenvolver atitudes mais assertivas, por isso é preciso agir, atitudes mais concretas, no sentido da educação e da conscientização das pessoas, principalmente a respeito dos chamados fatores de risco do suicídio. E mais do que falar sobre os fatores de risco do suicídio, ensinar as pessoas
que é preciso também agir, muitas das vezes orientando diretamente quem sofre ou quem se encontra em processo de ideação suicida a procurar ajuda profissional, procurar psicólogos, procurar psiquiatras para receber tratamento técnico profissional. Eu tô vendo aqui, eu estava navegando enquanto você estava falando da campanha, e tem um gráfico bem interessante na cartilha que diz que de cada 100 habitantes, eu acho que 17 tem pensamentos suicidas, né? 5 tem planos suicidas, 3 realizam tentativa e 1 vai para o atendimento do pronto-socorro. E ao mesmo tempo, eu me lembrei, né, nas aulas de suicídio especificamente, que a gente trabalhava com isso, que o suicídio também é contagioso, né? Porque ele não afeta só quem no final passa ou está passando por isso, ou que está tentando prevenir, mas ele afeta todos à sua volta, né? É o famoso efeito Werther, efeito contágio. Na verdade, não é o suicídio em si que é contagioso, mas o comportamento humano é contagioso. Então, se a gente está falando em comportamento suicida, esse comportamento suicida pode vir a ser contagioso. Pessoas influenciam pessoas, né? Seres humanos são seres da comunicação, são seres sociais, e existe uma influência mútua, tanto positiva quanto negativa, tanto produtiva quanto antiprodutiva. Então, pessoas se inspiram em pessoas se espelham em pessoas, e esse é o grande risco. Então, a gente tem que ter cuidado com a maneira como a gente aborda a questão do suicídio, a maneira como a gente fala sobre suicídio, a maneira como a gente apresenta casos ou expõe histórias, né, de suicídios, porque pessoas influenciam pessoas e pessoas inspiram pessoas para o bem e para o mal. É o efeito Werther, o efeito contágio, e que tem que ter cuidado para que mesmo bem intencionada, às vezes de forma bem intencionada, a pessoa ou a instituição, ou a imprensa, ou a mídia, ou a televisão, enfim, o cinema, a literatura, às vezes de forma bem intencionada, inadvertidamente gera uma influência que pode ter resultados negativos sobre alguém ou sobre até um número grande de pessoas, né? Existem registros na história desse sentido. O que eu devo fazer com uma pessoa que tem muita ideação suicida? A primeira coisa que a gente tem que entender, você sabe que eu fui professor, né, Raul, por muitos anos, então a minha maneira, a forma como eu enxergo a realidade, a maneira como eu lido com a realidade, e principalmente quando me fazem perguntas, e eu passei uma vida recebendo perguntas como professor, eu sempre tento elaborar a resposta de forma didática, que seja compreensível às pessoas que estão me ouvindo. A pessoa está pensando em suicídio. Antes de nos preocuparmos com a pessoa que está em processo de ideação suicida, a gente tem que, primeiramente, nos preocuparmos com a criação de uma cultura da saúde mental no mundo, e dentro dessa cultura da saúde mental, criar um subconjunto que eu vou chamar de cultura da prevenção do suicídio. Então a gente tem que investir em relações sociais saudáveis. Nós temos que, nas igrejas, nas escolas, nas empresas, nas mídias, nos podcasts, onde quer que seja que as pessoas estejam interagindo umas com as outras, e toda instituição humana não passa de gente interagindo com gente. Não existe igreja, não existe escola, não existe prefeitura. Tem gente interagindo com gente num sentido religioso, aí a gente chama de igreja. Tem gente interagindo com gente no sentido político, aí a gente chama de prefeitura. Ou tem gente interagindo com gente no sentido esportivo, aí a gente chama de jogo de futebol, estádio. Mas é sempre gente interagindo com gente. E onde tem gente interagindo com gente, nós temos que injetar conteúdos saudáveis, conteúdos acolhedores, conteúdos afetuosos, conteúdos sensíveis, conteúdos que enriqueçam e agreguem valor positivo, significativamente sensíveis e positivos para as vidas das pessoas. Assim a gente está criando uma cultura da saúde mental. E proteger as pessoas, né? Proteger as pessoas, tanto no âmbito privado, nas nossas relações privadas, familiares protegendo a familiares, estudantes protegendo a estudantes, professores protegendo a estudantes e professores e vice-versa, etc. Tanto em termos privados quanto em termos públicos sociais, tipo políticas públicas. Os governantes, as autoridades têm que pensar em políticas públicas que favoreçam a saúde mental, tem que pensar em investimentos na rede de atenção psicossocial, no centro de atenção psicossocial, para que a gente tenha uma cultura da saúde mental. A mídia tem que pensar em conteúdos positivos que influenciem de maneira saudável a formação da opinião pública, sempre de forma ética, sempre de forma autêntica, sempre de forma honesta. Tudo isso é investir numa cultura de saúde mental. Ótimo. Da mesma maneira, nas igrejas, as conduções dos processos religiosos têm que ser autênticos, têm que ser legítimos, têm que ser sinceros, honestos, bem intencionados. Tudo isso é produzir uma cultura da saúde mental. No subconjunto da prevenção do suicídio, existem 1000
milhões de questões também, mas eu vou colocar duas por causa do nosso tempo aqui, companheiro. Primeiramente, nós temos que, em larga escala, ensinar as pessoas o que são os fatores de risco do suicídio. Se você pegar os livros de suicidologia, se você pegar o meu livro, por exemplo, que você encontra no site leonardoabrahão.com.br. Lá tem, eu discuto a lista da Organização Mundial de Saúde sobre os fatores de risco de suicídio. Então, a suicidologia, o meu livro, ele é um livro de suicidologia, porque é um livro sobre promoção da vida e prevenção do suicídio, tem lá a lista de fatores de risco. Se você pegar outros livros, como o do Neuri Bottega, o Neuri Bottega é um psiquiatra brasileiro, para mim, a maior referência em suicidologia na América Latina. Ele tem um livro chamado Crise Suicida, que também tem a lista dos fatores de risco de suicídio, a lista dos fatores de proteção. Então, a gente tem que ensinar o que são os fatores de risco, que a suicidologia, a ciência que estuda o comportamento suicida, o que ela já produziu de conhecimento sobre fatores que se relacionam. E aí eu quero abrir um parênteses, se você me permite, Raul, para fazer um comentário rápido. Eu vou fazer uma troca com você. Então fala. Eu só permito se você depois me falar quais são os fatores. Tá, são dezenas, tá? Eu vou citar alguns. Pelo menos 10. Beleza. Perfeito. Eu tô até com os livros aqui para eu não me perder falando de cabeça 30, 40, 50, porque aí eu vou querer dar exemplo de cada um, eu vou ler diretamente a lista, porque fica mais fácil, fica mais objetivo. Mas o que eu tô querendo dizer? Se nós ensinarmos para as pessoas quais são os fatores de risco que a suicidologia já entendeu, que se relacionam ao suicídio, fica mais fácil a gente saber o que fazer. Agora, como é que a gente... Essa questão era um erro. Um erro ou uma fragilidade. Vamos colocar como fragilidade. Uma fragilidade da campanha Setembro Amarelo. Pelo menos até o ano passado. Porque falava prevenção do suicídio, prevenção do suicídio, prevenção do suicídio, mas de forma abstrata. Como se o suicídio fosse um fenômeno em si mesmo. Com início, meio e fim em si mesmo. E a gente tem, eu até estou usando um neologismo. Isso é um neologismo. Nós temos que desabstrair a discussão. Igual quando alguém fala assim, você já deve ter ouvido isso, Raul, ou já deve ter falado isso. Eu te amo. Já ouviu alguém te falar eu te amo, Raul? Já, eu falo todo dia. Que maravilha. E ouço todo dia. Que legal, fale e ouve. Perfeito. De repente, se alguém falar assim pra mim, Léo, eu te amo, eu falo, ok, mas o que significa isso em termos concretos? Ama? Então me ajuda aqui nas tarefas diárias, me ajuda aqui nas tarefas domésticas, me ajuda aqui nos desafios do dia a dia, na concretude, no pé no chão, na materialidade, né? Desce daí, Alice. Vem cá, o amor tem que ser dito, declamado, declarado, mas ele tem que ser convertido em ações reais, concretas, na dureza do dia a dia, né? Então, da mesma maneira, isso é desabstrair. Aquela banda de rock, nos anos 80 era uma banda de rock, Titãs. Os Titãs têm uma música em que eles falam assim, não existe amor, existem provas de amor. Que é fácil falar eu te amo e no dia a dia nem lavar a louça junto, né? Não fazer absolutamente nada. A questão do suicídio também, a gente tem que desabstrair. Prevenção do suicídio. Mas como é que se combate o suicídio? Só ficar falando que falar é a melhor solução, que falar é a melhor opção? Só dizer, vem cá que eu te escuto? Só colocar as nossas redes sociais como canais de audição? É só isso? É só isso? Não. Muito além disso, agora eu vou começar a comentar alguns fatores de risco aqui. A gente tem que entender, por exemplo, que ser homem, o simples fato de ser do sexo masculino, já é um fator de risco. Por quê? Porque os homens suicidam-se mais do que as mulheres. Apesar das mulheres tentarem mais, os homens executam mais o ato suicida. Então, as campanhas para homens têm que ser diferentes das campanhas para as mulheres. Outro exemplo aqui, ser homossexual, bissexual, transexual, ou seja, fugir à ditadura, ao padrão, ao script cultural, da heteronormatividade. A gente vive numa sociedade heteronormativa, né? O script cultural, a norma cultural prega a heteronormatividade. Então, se você foge à heteronormatividade, você vai sofrer bullying, vai sofrer preconceito, vai sofrer discriminação, violências simbólicas e concretas. Então, não fazer parte da bolha heterossexual já te coloca numa situação de vulnerabilidade, porque você vai sofrer algum tipo de violência. E isso pode ser um fator de risco, contribui, que se relaciona com o suicídio. Ter um transtorno mental é outro fator de risco. Esse aqui é o principal. São dois os principais fatores de risco, segundo a suicidologia, a Associação Brasileira de Psiquiatria, os estudiosos do suicídio. São dois os principais na lista de 30, 40 fatores de risco. Tentativa prévia, ter tentado já é um fator de risco. Quem já tentou o suicídio tem muito mais chances de vir a tentar novamente, e ter um transtorno mental. Nos anos 2000 foi feito um estudo lá nos Estados Unidos, 16.569, 16.600 mais ou menos, pessoas que suicidaram-se. Os estudiosos pegaram esses casos de suicídios, 16.600 pessoas, e foram
fazer um estudo, uma autópsia psicológica. Foram estudar a vida dessas pessoas. Entrevistaram parentes, viram as suas mensagens no Facebook, Instagram, né? Se já existia Instagram, mas nas redes sociais que existiam à época, de certo Orkut, fizeram uma autópsia para ver como é que era a cabeça, a vida dessas pessoas. E esse estudo concluiu que 96,8% daqueles 16 mil casos de suicídios, 96,8% daquelas pessoas podiam ter sido diagnosticadas com algum transtorno mental. Transtornos do humor, tipo depressão, bipolaridade, ou transtornos de ansiedade, ou esquizofrenia, o uso abusivo e inadequado de substâncias psicoativas, tipo, né, álcool e outras drogas, alcoolismo. Então, qual foi a conclusão? E é consenso hoje, Raul, qualquer livro de suicidologia fala isso, é consenso da literatura da suicidologia. 9 em cada 10 suicídios podem ser prevenidos, a Organização Mundial de Saúde trabalha com esse dado também, 90% dos suicídios podem ser prevenidos por causa desse estudo, que viu que 96% daqueles suicídios, as pessoas que se suicidaram poderiam ter sido diagnosticadas com algum transtorno. Se elas tivessem recebido tratamento ou para depressão, ou para alcoolismo, ou para ansiedade, ou para esquizofrenia, se elas tivessem recebido algum tratamento, muito provavelmente elas teriam lidado melhor com esses transtornos e talvez, né, não não executado o ato do suicídio. Então, ter um transtorno, segundo a literatura, é um fator de risco que pode se relacionar com o comportamento suicida. Então, e aí eu acho que também tem um mito também que ocorre, que eu vejo bastante, que é sempre as pessoas relacionam suicídio à depressão. E pelo que você está falando, não é só a depressão. Não. Depressão é um transtorno mental em meio a vários possíveis e que pode estar relacionado. Então, tá vendo a importância da psicoeducação, da suicidologia, das campanhas, pra gente falar sobre isso. Por exemplo, todo mundo que tem depressão necessariamente vai caminhar para o suicídio? Não. E todo mundo que se suicidou, tem gente que fala que suicidou, tem gente que usa a partícula reflexiva se suicidou. Isso é uma discussão pra gramática. Todo mundo que tem depressão vai suicidar? Não necessariamente. E todo mundo que suicidou tinha depressão? Também não necessariamente. Isso, Raul, nos traz uma lição muito bonita da epistemologia, né? Da ciência que estuda ciências, do processo de construção das ciências e de análise da realidade. Nós, seres humanos, nós nunca, o Max Weber, sociólogo alemão, já falava isso, nós nunca vamos conseguir detectar a realidade na sua totalidade. Nós nunca vamos conseguir, de maneira inquestionável e irrefutável, estabelecer um nexo causal, uma relação causal finalista sobre a qual dúvida nenhuma paira. Quando a gente fala que um determinado fenômeno A causa uma consequência B, o Max Weber já dizia, no máximo a gente pode estabelecer uma relação. O fenômeno A relaciona-se ao fenômeno B. Existe um nexo causal, mas dizer que A, de forma finalista, determinista, provocou o fenômeno B, isso é muita pretensão de cientistas que, às vezes, acham que acharam a explicação finalista, determinista, para uma determinada relação entre uma causa A e uma consequência B. Os cientistas mais sensíveis à complexidade da realidade sempre trabalham com a ideia de relações e não de determinações finalistas. Então, depressão, muitas das vezes, relaciona-se com suicídio, mas dizer que depressão é a única causa para suicídios e que todo suicídio vem de uma depressão, isso é uma pretensão epistemológica que incorre em erro e pode levar pessoas a erros interpretativos. Olha, eu sei que eu pedi pra você falar uns 10. Eu falei 3 e você já viu o que virou, né? Senão a gente vai ter que fazer uns 10 podcasts pra isso. Mas eu vou só pra ajudar aqui, você ver a riqueza, não vou comentar, vou só ler uns 3 ou 4 a mais aqui. Então eu falei, né, sexo masculino, orientação sexual diferente do padrão estabelecido pela cultura e transtornos mentais, né? Mas outra coisa importante para os nossos ouvintes, Raul, abuso físico, abuso psicológico ou abuso sexual na infância. Cara, como isso desestrutura o psiquismo das pessoas, como abusos físicos e psicológicos, já estou comentando, né? São fatores de risco seríssimos que se relacionam ao comportamento suicida. Isolamento social, desemprego, violência doméstica, vergonha, alguma humilhação, uma desonra profunda, desesperança, baixa autoestima, falta de tratamento ativo e continuado em saúde mental, inacessibilidade a serviços de saúde mental, rigidez cognitiva,
excessiva, pensamento dicotômico, constrição cognitiva, pessoas que não têm flexibilidade intelectual nem flexibilidade na análise da realidade, pobreza na comunicação. São tantos os fatores de risco que se relacionam com o comportamento suicida que não dá pra gente falar que uma causa sozinha um determinado comportamento suicida. O que a gente tem são relações possíveis dentro de uma complexidade multidimensional. Bonito isso, né? Eu acho lindo. Eu acho bonito isso. Agora, Raul, desculpa te interromper, mas existem os gatilhos, né? Aí a gente tá falando de gatilhos. Gatilhos, sim. Gatilho pode ser o término de um relacionamento, um acidente emocional, uma pessoa inesperadamente passa por um grande dissabor existencial, uma grande dor que ela não esperava, um acidente emocional, né? Uma falência inesperada, podem ser gatilhos. Mas os gatilhos sozinhos também não explicam, porque basta você perguntar, todo mundo que passa por um acidente emocional necessariamente vai ter o mesmo comportamento e vai entrar em suicídio? Não necessariamente. Então tem outras questões na história de vida do sujeito que o predispôs ou que o desestruturou e fragilizou sua estrutura psíquica de maneira a torná-lo mais vulnerável, vamos dizer assim. Há um gatilho, há um fator precipitante que a atualidade, o momento presente trouxe, o desesperou e ele caminhou para o suicídio. A gente falou aí da psicoeducação, a gente falou também da prevenção, a gente falou dos gatilhos, e aí eu vou colocar mais 2 tópicos que é pra gente tentar fechar esse ciclo, que é o que fazer na hora que a gente é confrontado com o acontecimento e falar da pós-venção. Sim, quando a gente é confrontado, né? Você usou essas palavras, confrontado com o acontecimento, e aí nós temos 2 possíveis acontecimentos que chamou atenção. A pessoa que começou a falar em suicídio, a pessoa desenvolveu um processo de ideação suicida e colocou isso pra fora. Tô pensando em matar, quero morrer. Ela emitiu algum sinal de alerta, alguma frase de alerta, algum comportamento de alerta. Ou senão a pessoa já veio a realizar a tentativa, né? Deixa eu te interromper, que eu pensei nisso na hora que a gente falou a primeira vez. O que é ideação? Deu um gole de água aqui enquanto você perguntava. Ideação. Ideação é quando a pessoa começa a desenvolver na sua cabeça, na sua mente, lá onde ela produz as ideias e desenvolve as suas percepções sobre a realidade, quando ela começa a pensar seriamente em suicídio, quando ela entra nesse processo de achar que a própria morte e pior ainda, provocar a própria morte, né, seria o caminho, ou a solução, ou a alternativa que ela se coloca, e ela começa a acreditar que o caminho é esse, e que o processo é esse, e o projeto é esse. E aí a ideação suicida, a suicidologia trabalha com a média do comportamento humano. Cada ser humano é um infinito em particular, tem gente que queima etapas, foge à média, é um ponto fora da curva, mas na média, a ciência trabalha com a média, as pessoas começam a pensar na própria morte, elas evoluem esse pensamento para outro estágio em que, primeiramente, elas negam, é um momento ego-distônico, elas negam, falam, não, o que é isso? Isso causa ansiedade, causa revolta nela, não, ela tenta tirar isso da cabeça, mas a ideia vai e vem, ela tá andando na rua, de repente essa ideia vem como um pensamento automático, ou ela tá num lugar perigoso, ela pensa sobre isso, aí ela tenta afugentar a ideia, é quando ainda estamos na fase ego-distônica. Depois pode entrar na fase ego-sintônica, quando ela já abraça a ideia, fala, não, é verdade, não me assusta mais, e ela não foge mais, ela começa a até sentir um certo alívio, ela pensa, não, é isso mesmo, pra mim, me parece, cada vez mais que o melhor a fazer é isso. Aí ela entra aí ela vai pra fase seguinte, né, ego-sintônica. Aí depois ela já começa a pensar em, mas como é que eu vou fazer? Eu acho que desculpa te interromper, eu acho que é importante até a gente falar para os nossos ouvintes que na hora que começa a fase da ideação, já é legal procurar ajuda. Exatamente. Não deixa o negócio piorar. Eu costumo falar bastante isso, que é engraçado, né? Antes de as pessoas procurarem ajuda, de buscarem um profissional, elas primeiro passam por vários caminhos, né? E aí chega na primeira consulta de 50 minutos e falam, eu quero resolver. Não é assim. E aí eu acho que vale a pena a gente passar por esse processo. Então, percebeu, vai lá conversar, marca uma consulta, vê o que está acontecendo. Pode ser com um psicólogo, pode ser com um psiquiatra, né? Pode ser com alguém de confiança. Aí sim vale a primeira ideia da campanha, que é vamos conversar a respeito. E aí sim a gente parte para a ação,
que é a hora da confrontação com o que está acontecendo. Sim, e se tá difícil procurar um profissional, não deixe, pelo menos, de tentar conversar com uma pessoa que você confie, que seja um familiar, que seja um professor, um aluno, um colaborador da empresa, o seu líder religioso, seu padre, seu pastor. Começou a sentir que a vida não tá legal, tá pesado, tá sentindo dificuldade, algo tá se tornando disfuncional, angustiante, amedrontador, a desesperança, o desamparo, sentimentos que podem vir, o desespero. Se não der imediatamente para procurar uma ajuda profissional, procura alguém que você confie para começar a desabafar, começar a falar, porque aí você vai ganhando fôlego e até criar as condições necessárias e urgentes para procurar ajuda técnica. Não pode desistir, né? A Clarice Lispector tinha um pensamento interessante. Ela dizia que o que é verdadeiramente inaceitável, o que é verdadeiramente imoral é a gente desistir de si mesmo. Então, antes de desistirmos, vamos dar chance não só às ciências que nos ensinam caminhos, mas vamos dar chance às amizades que temos, aos relacionamentos que temos, às pessoas que conhecemos e que, com certeza, podem nos ajudar. Se não tiver, corre para um centro de atenção psicossocial, corre para um postinho de saúde, corre para uma unidade básica de saúde, pública ou privada, pede ajuda, ou como a campanha Amarelo fala, a campanha Setembro Amarelo, né, fala, e o CVV também fala, e a Associação Brasileira de Psiquiatria também fala, Raul, tentativa de suicídio, é caso de emergência médica, chama o SAMU, chama o bombeiro. A gente tem que... Isso que é a cultura da saúde mental e a cultura da prevenção do suicídio. Chamar bombeiro, dar trabalho para bombeiro, dar trabalho para o SAMU. Sim, é problema de saúde mental, é problema de saúde pública, é responsabilidade da polícia, é responsabilidade do bombeiro, é responsabilidade do SAMU, é responsabilidade dos postos de saúde, das unidades básicas de saúde, dos centros de atenção psicossocial, né? Tudo. A gente tem que começar a considerar o adoecimento emocional como situação tão grave como um parto que começou de madrugada, ou um infarto, ou um apendicite que precisa de uma emergência. Tudo é ser humano e tudo é em prol da vida. Então, corre atrás, vamos atrás. E vamos impedir que a ideação suicida galgue novas etapas, né? Avance. Começa com uma ideia de morte, depois vira ideia de suicídio, aí a pessoa começa a pesquisar como se matar, depois ela começa a pesquisar o que é mais garantido em termos de letalidade, até que ela começa a tomar providências. Quem vai ficar com o meu cachorro? Quem vai ficar com o meu carro? Que vai acontecer com as minhas roupas? Tá vendo que a ideação suicida, ela avança, né? Uhum. E a gente tem que intervir imediatamente antes do próximo degrau vir, antes da pessoa dar um passo para frente. Uma coisa é intervir quando a pessoa começa a pensar em morte e em suicídio, né? Pensar em morte todo mundo pensa, basta estar vivo. Todo mundo no domingo fala assim, nossa senhora, amanhã é segunda, que dureza, se eu pudesse. Ai, Jesus me puxa, se eu pudesse eu me matava. Isso todo mundo pensa. Isso não é ideação suicida, ideias de morte. A nossa sociedade trabalha com ideias de morte. Agora, ideias de suicídio já é outra coisa. Aí já avançou no projeto da ideação suicida. Uhum. Pesquisar como executar o suicídio já avançou no projeto. Começar a tomar providência, o que vai fazer com o cachorro, com as dívidas, etc. Aí já avançou no projeto. E a gente tem que cortar o mais rápido possível esse avançar do processo de ideação. E como cortar? Cada etapa pede um tipo de intervenção, mas de maneira elementar, nós precisamos dar espaço para as pessoas desabafarem. E desabafarem em segurança, protegidas, de maneira que elas não se sintam tolhidas, castradas, reprimidas, julgadas, e de maneira que não sintam que suas situações ficaram pior. Quer ver um exemplo de piorar a situação de uma pessoa, Raul? A pessoa tá lá assim, nossa, eu não sirvo para nada, se eu morresse seria melhor, ninguém vai sentir minha falta. Ela começa a soltar essas frases, os sinais de alerta, né? Ou senão ela começa a emitir alguns comportamentos, como mudanças abruptas e descontextualizadas. Mudanças abruptas e descontextualizadas de comportamento. Começou a dormir demais ou a dormir de menos? Comer demais ou comer de menos? Ou começou a carregar na maquiagem ou não usa mais nenhuma maquiagem? Ou se não, de repente começou a ter muita efusividade, vai pro shopping e torra o cartão de crédito. Isso é inabitual, isso é incomum e descontextualizado. A gente tem que estar ligado, prestar atenção no comportamento das pessoas. Tá fora do equilíbrio, né? Desequilibrou total, e isso significa que tem algo disfuncional ou algo pegando mal dentro da pessoa. Pode ser por outras questões, pode ser isso aí pode ser manifestação de algum transtorno, tudo bem, pode ser uma bipolaridade que tá na fase maníaca, por exemplo, pode ser manifestação de outras questões que não tem a ver necessariamente com ideação suicida ou
com um comportamento suicida. Repito, pode ser manifestação, sintoma de outros transtornos, outras questões, mas na dúvida é melhor estar de olho, prestando atenção, chamar a pessoa para conversar. Falar, amiga, amigo, irmão, pai, sei lá, quem quer que seja. Não foi possível, não teve como eu não perceber que há algo de diferente, algo estranho está acontecendo. Deixa eu te falar, com todo respeito, todo carinho, com toda a consideração que eu tenho por você, me diga aqui, o que está acontecendo? O Neuri Botega, que é o grande suicidologista brasileiro, ele fala que a pergunta é essa: o que está acontecendo, amiga? O que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo? Aí a pessoa vai começar um processo. Talvez ela negue no começo, talvez. É igual um namoro, Raul, é uma paquera. Você tem que conquistar a confiança, você tem que ter vínculo. Não adianta, é igual gente que não tem intimidade nenhuma querer forçar a amizade, né? Ninguém conhece uma pessoa e chama pra casar da noite pro dia assim. Você tem que construir uma história. Então, aos pais, aos pastores, aos empresários, construam histórias com as pessoas que você ama ou com as pessoas com as quais você convive. Se você quer ter o direito ou ter privilégio, oportunidade de ajudar alguém, você tem que ter construído um terreno, arado o terreno antes do vínculo, da amizade, da intimidade. Tendo isso, ok, aí você chega e fala: o que tá acontecendo, amiga? O que tá acontecendo? Aí a pessoa vai começar a falar. Aí a pessoa começou a falar, imagina que ela fala: minha vida não vale nada, eu não dou conta de nada, eu não sirvo pra nada, eu acho que pra mim já deu, o melhor mesmo era acabar com tudo isso. Aí vamos supor que você pega e fala assim: não, para com isso, larga de bobeira, deixa eu te falar, fulana, a situação dela era muito pior que a sua, olha lá como é que ela tá hoje. Levanta essa cabeça. Você acabou de dizer o que indiretamente e sem querer pra pessoa? Que a dor dela não vale nada, que a circunstância que ela tá tendo dificuldade de enfrentar é bobeira. Bobeira pra você, mas pra ela pode ser a coisa mais difícil do mundo. Você não sabe da história, você não sabe do passado, você não sabe dos fatores predisponentes, estruturais na história de vida dessa pessoa, você não sabe nem dos fatores precipitantes, o que aconteceu nessa última madrugada com ela. Então a gente não pode cortar, não pode dar conselho barato, não pode vir com julgamento moral, entende? Você corta o desabafo. Eu acho que dá para ser até pragmático agora e falar assim: isso é exatamente o que não fazer. Exatamente. O que não fazer. Não botar mais peso nas costas da pessoa dizendo que todo mundo dá conta de enfrentar menos ela. Ou pior ainda, quer ver outro erro muito grave? Falar assim: cara, para com isso. Você não pensa na sua mãe, não. Pensa na sua mãe, pensa nos seus filhos. Nossa, você acabou de botar mais peso nas costas da pessoa, como se ela não pensasse em quem a ama. Ou senão, outro erro gravíssimo, pegar e falar assim: cara, Jesus te deu a vida. Jesus perdeu a vida por você. Isso é botar peso nas costas da pessoa, que ela já tá se sentindo mal, já tá se sentindo muito mal, já tá se sentindo um zero à esquerda. E de repente a gente vem, às vezes na melhor da boa intenção, falar de algo nesse sentido, ela vai se sentir ainda pior. Ela vai falar assim: não pensei na minha mãe, não pensei em Jesus, sei lá. Isso pode piorar uma situação. Então, sem julgamento, sem aconselhamento barato, ouça, acolha, deixa a pessoa desabafar. Não interessa o que você pensa sobre a dor dela, porque a dor é dela. A dor é dela. E nós não somos a régua do mundo. Eu não sou, você não é a régua que mede as coisas do mundo, a dor alheia. Então a gente tem que falar: bom, tá doendo pra ela, tá doendo pra ela. Ela é a dona da dor, a dor, ela que sabe. Então eu vou ouvir. Não interessa o que eu penso sobre o que ela vai me dizer. Eu vou apenas ouvir e dizer: amiga, entendo, amiga. Eu entendo. Então, tudo indica que você deve procurar ajuda. Bora procurar ajuda? Isso é importante, Raul. Bora procurar ajuda. Porque se você vira e fala assim: amiga, promete pra mim que você vai procurar ajuda. Ela: prometo. Aí você acha que acabou? A pessoa às vezes não tá dando conta nem de levantar da cama. A pessoa às vezes não tá dando conta de nem cuidar de si mesma. Então, a orientação, muitas das vezes, é conduza essa pessoa a um tratamento especializado. Conduzir significa: tô junto, vamos lá agora, vou te levar no CAPS, vou marcar uma consulta com você, vou te deixar dentro do consultório. E às vezes, Raul, para concluir, às vezes esse processo ocorre contrariando a vontade da própria pessoa. Às vezes é importante a gente considerar a possibilidade de ter que fazer uma intervenção involuntária, ou seja, contra a vontade da própria pessoa, quando acontece da situação dessa pessoa já está muito grave e o seu julgamento da realidade estar muito deteriorado. Às vezes tem que ser involuntário mesmo. Ô, Léo, eu tô adorando o papo, tá? Tô adorando a quantidade de informação. Eu acho que essa é a ideia principal do podcast, é realmente levar o máximo de informação para todo mundo.
E aí até deixar claro para os ouvintes que não é pelo podcast, gente, tá? Eu, quando converso com o Léo, a gente tem esse problema até pelo telefone. Normalmente a gente desliga no desespero, ou a gente é obrigado a desistir porque as pessoas estão brigando conosco, do tipo, vocês vão parar de falar? Então, isso é comum, só que no podcast a gente não pode deixar aí o pessoal ouvindo muito tempo, a gente tem aí um limite. E você falou, ok, chegamos ao gatilho que a pessoa confrontou. E aí, para fechar o assunto do Setembro Amarelo Online, do suicídio, qual que é a pós-venção e já a emenda da pós-venção do seu livro, da campanha, para a gente começar aí, para eu fazer a pergunta que preciso fazer, né? Falar do Janeiro Branco também. Eu acho que vai ser mais fácil a gente bolar um podcast 2, uma continuidade. Mas, veja bem, eu vou ser bastante sintético agora, prometo. A grande questão da pós-venção é trabalhar um dos sentimentos mais complexos, mais mal entendidos, interpretados, pouco estudado por parte do ser humano, que é o sentimento de culpa. As pessoas, nos Estados Unidos, usa-se a terminologia sobreviventes, né? Às vezes, um parente, um conhecido, um amigo, um funcionário suicidou-se e as pessoas que ficam são chamadas de sobreviventes. Quem sobrevive também à tentativa de suicídio também é chamado de sobrevivente. Mas os sobreviventes, muitas das vezes, ficam destruídos. Entram no processo de autodestruição e isso é também um fator de risco. É um seríssimo fator de risco ser um sobrevivente ao suicídio. Não só pela questão da tentativa, mas por conhecer alguém e vem o sentimento de culpa. Eu não percebi. Eu não fiz o que deveria ter feito. Ou eu percebi e o que eu fiz foi insuficiente. Eu contribuí, a culpa foi minha, não sei o quê. Então, trabalhar a pós-venção, muitas das vezes, é trabalhar o sentimento de culpa, dar suporte, acompanhamento para essas pessoas, evitar que elas entrem também no processo de desamparo, desesperança, desespero, evitar que elas entrem num sofrimento, comecem a julgar interminável, insuportável, inesgotável e venham a entrar num ciclo de reprodução do comportamento e comecem a desenvolver a ideação suicida e venham a também a suicidar. Então, a pós-venção tem que levar isso muito em consideração. Muito, muito, muito. Para fechar o assunto pós-venção, o que eu falo para uma pessoa, um irmão? Eu conheço alguém que o irmão se suicidou, eu conheço alguém que o filho se suicidou. O que eu falo? Eu não toco no assunto, eu tateio, como que eu faço? Olha, a primeira coisa, o princípio básico é sempre deixar a pessoa manifestar, a pessoa colocar para fora. Ou ela vai colocar oralmente, verbalmente, que tá doendo, que tá difícil, que tá sofrendo, que tá sentindo talvez alguma coisa relacionada à culpa, enfim. Ou senão, ela não vai falar nada, mas pelo próprio comportamento, abandona a si mesmo, começa a ter um comportamento disfuncional em relação à realidade, trabalho, vida familiar, etc. É uma forma de dizer também. É uma forma de expressão. Não verbal, não oral, mas é uma forma de comunicação comportamental. Quando a gente é convidado a debater o assunto, ótimo, a pessoa já abriu a porta e tá chamando, precisa de ajuda, quero conversar, vem cá me ajudar conversando comigo. Se a pessoa não fala nada, não fala nada oralmente, mas às vezes pode falar comportamentalmente, abandonando a si mesmo, prejudicando a sua vida profissional, familiar, etc. É uma forma de dizer também, com toda delicadeza, com todo respeito à subjetividade e à sensibilidade humana, principalmente quem tem vínculo e intimidade, pode se sentir no direito de educadamente, respeitosamente, de maneira empática, honesta, sincera, falar, amiga, amigo, você parece que não tá legal, percebi que você faltou no trabalho, você não tá indo à igreja, ou você tá bebendo muito, eu queria conversar com você sobre isso, você me permite falar com você sobre isso? Eu tô preocupado, quem sou eu pra avaliar a vida de qualquer pessoa, mas eu tô preocupado, e olha, eu não tô aqui pra te julgar, eu também já enfrentei barras pesadas e eu quero te ouvir, a gente pode conversar? Então, se você chega dessa forma empática, simpática, delicada, sensível, honesta, genuína, legítima, todo ser humano tem o direito de se preocupar com outro ser humano e convidar para um diálogo, para uma ajuda, desde que o faça de forma respeitosa e de forma a entender a hipersensibilidade que a outra pessoa, na qual a outra pessoa se encontra. Acabou de perder um ente querido para o suicídio, então é preciso bom senso, é preciso discrição, né? É preciso delicadeza para ajudar. Não é porque a gente tem uma ferramenta que essa ferramenta cabe em qualquer operação. É preciso ter bom senso, equilíbrio, intimidade e saber que
os nervos e os sentimentos daquela pessoa estão inflamados, estão machucados. Então nós vamos sempre delicadamente mostrando que somos sinceramente preocupados, amorosamente preocupados com a pessoa e que a gente quer ajudar, estender a mão. E entender, última coisa, falo em 10 segundos, entender que as situações da vida, as circunstâncias da vida, às vezes também nos impõem limites. E muitas das vezes desejamos realizar boas ações, mas às vezes as circunstâncias ainda não estão prontas. E assim é a vida. A vida tem dias, a vida tem tempo. As frutas amadurecem em tempos propícios. Não adianta querer forçar situações. Entender também que existem limites, inclusive para as melhores das boas intenções. Eu acho que é importante dizer, a gente pode ficar aqui quanto tempo quiser, tá? Mas eu acho que é legal até contar pro pessoal que tudo isso tem no seu livro, tem no site lá que você está trabalhando na campanha, tem todas essas informações, você faz vídeos, faz lives, faz outras coisas, tá certo? As pessoas acham isso, qual que é o site mesmo? As minhas redes sociais, no meu Instagram, Leonardo Abrahão, com H, oficial, no Facebook, Leonardo Abrahão, com H, o site leonardoabrahão.com.br. É fácil encontrar essas informações. Me encontrar também. E lá no Psico Online, agora Setembro Amarelo, a gente colocou o banner principal lá do blog. Tá rodando só assuntos sobre o Setembro Amarelo. Então a gente está trazendo referências sobre suicídio, tá falando de suicídio na infância, tá falando de como acolher. Também estamos trazendo aí várias informações. Léo, então assim, pra gente fechou o suicídio, fechou a parte da campanha Setembro Amarelo Online. Você quer falar mais alguma coisa do Setembro Amarelo Online? Não, inclusive, se as pessoas quiserem mais informações sobre o Setembro Amarelo Online, basta procurarem no site setembroamarelo.online. Lá tem tudo que tá rolando e acredito que nos próximos anos também o site estará no ar com as novidades que eu trarei, dando a minha contribuição para a digitalização, né? A gente precisa digitalizar também essa discussão sobre Setembro Amarelo e prevenção do suicídio. Então corre lá no setembroamarelo.online que você vai achar informações. E pra gente fechar o assunto, como que tá os preparativos? Já tá pensando na campanha Janeiro Branco? Sempre pensando, né? Sempre pensando no Janeiro Branco. Termina janeiro, começa fevereiro, eu já tô pensando no próximo Janeiro Branco, porque é uma campanha em escala crescente. Desde que ela nasceu, ela só cresce, ela só encontra mais adeptos, mais apoio, ela atravessa fronteiras, ela se estende para novas cidades, novos estados, novos países, novas instituições a abraçam, porque a humanidade está sedenta disso. A gente está vivendo em um mundo sequestrado por lógicas e ilógicas, por processos apesar de serem desenvolvidos por humanos, muitos deles são inumanos, para não dizer desumanos. Então, eu falo assim, a gente tem que entender que a realidade é múltipla, multifacetada e multidimensional. Qualquer olhar minimalista, reducionista, empobrece a realidade. A realidade é como uma cebola, muitas cascas, muitas dimensões. Tem coisas que a humanidade avançou muito. Olha só, a gente está querendo colonizar a Lua, colonizar Marte, a gente tem robozinhos em outros planetas, a gente conhece as profundidades dos oceanos, a gente tem Bluetooth, wireless, a gente tem internet, a gente tem Wi-Fi, faz transplante tá começando a fazer transplante de rosto, transplante de rosto, transplante de pulmão, transplante de coração, transplante de tudo. Tem muita coisa que a gente avançou, remédios, sentimentos econômicos, né? A importância das políticas públicas. Nossa, tem coisas que a gente avançou demais em relação aos últimos séculos e milênios, mas tem coisas que nós somos muito primitivos ainda, como os homens das cavernas. Machismos, feminicídios, racismos, patriarcalismos, conservadorismos, ditaduras de orientações sexuais, discriminações. Tem tanta coisa primitiva ainda na humanidade. As pessoas não terem coragem de olhar para dentro de si mesmas, enfrentarem as suas próprias sombras e desenvolverem seus próprios processos de autoiluminação. Tem tanta coisa que a gente precisa avançar. E a campanha Janeiro Branco se propõe a convidar as pessoas a pensarem sobre isso. Então, de janeiro a janeiro, janeiro após janeiro, tendo o janeiro como mar, como referencial, o epicentro da discussão, mas de fevereiro a dezembro é sempre pensar em como é que nós podemos ser uma humanidade que mereça mesmo ser chamada de humanidade. Bom, e já fica o convite, pode ser dezembro, já ali perto do que a gente está no preparativo para o Janeiro Branco, para a gente fazer um outro podcast para preparação da campanha Janeiro Branco. Sim, eu aceito, fico feliz, obrigado. Psico Online sempre foi parceiro. Eu lembro das nossas primeiras conversas em um restaurante em São Paulo. Como é que chama aquele bairro ali que a gente se conheceu, Raul? Cerqueira César, ali perto da Paulista. Sim, aquela
rua chama Cerqueira. É o bairro? O bairro é Cerqueira César. É isso. A 2 quarteirões da Paulista. Um dos melhores parmegianas. Eu amo parmegiana. Um dos melhores parmegianas que eu já comi na minha vida. O suco de laranja de São Paulo também é uma delícia. E nós comemos e conversamos. E o Psiconline, você sempre colocou o Psiconline à disposição da campanha Janeiro Branco, do processo de psicoeducação da sociedade. Você é um parceirão. Pode contar comigo. Beleza. Gente, foi muito legal, não foi? Curtiu? Compartilhe. Mas infelizmente, chegamos ao final do episódio. Antes de pedir pro Leonardo se despedir, preciso dizer que o Psiconline é um projeto que liga você aí que está nos ouvindo a um psicólogo. E para isso, desenvolvemos diversos conteúdos que podem ajudar muito no seu dia a dia. Por exemplo, aqui no podcast, no episódio anterior, falamos sobre envelhecimento, sobre pais sobrecarregados e a autonomia das crianças, sobre sexualidade, sexualidade feminina, habilidades sociais, educação, romantização do sofrimento, terapia cognitivo-comportamental, relacionamentos abusivos e ufa. Isso tudo é só a primeira temporada. Você confere todos os episódios e a história do podcast no endereço psico.online/blog/podcast. Vale dizer que nós somos vários profissionais e que, quando você entra em contato via site, via WhatsApp ou uma de nossas redes sociais, um dos nossos psis vai fazer algumas perguntas antes de encaminhar você para uma consulta. Valores, dias e horários você acerta com o profissional, beleza? Lembre-se também do seguinte: queremos te atender da melhor maneira possível. Assim, se a situação está apertada, se você tem alguma dúvida, não se acanha não. Entre em contato que vamos fazer de tudo para você ser uma das pessoas que sabe bem o valor de uma excelente terapia, ok? Léo, gostou? Vamos nos despedir? Gente, muitíssimo obrigado pela oportunidade de mais uma vez falar sobre esse assunto. Vocês perceberam tanto que eu gosto de falar sobre esse assunto. Falaria por mais horas, sim. Às vezes eu faço palestras de 3 horas, 4 horas, sempre sobre essa questão. Promoção de uma cultura da saúde mental, promoção de uma cultura da prevenção do suicídio e, antes ainda, promoção de uma cultura da prevenção ao adoecimento emocional. Percebeu que algo não está legal? Faz parte da condição humana, às vezes, algo não ficar legal. Sofrimentos, desesperos, desamparos, desesperanças, tudo isso é possível. Basta estar vivo para que um nervo inflame, para que algo inesperado aconteça, para que uma dor apareça. Mas ok, pensa sobre isso. Se tem vida, tem jeito. É o grande lema da colega Karina Fukumitsu, uma das maiores suicidologistas do Brasil também. Se tem vida, tem jeito. Mas, para isso, é preciso reconhecer que, às vezes, sozinhos ou sozinhas, a gente não consegue. E aí busca ajuda. A princípio, talvez, de quem esteja por perto. Fale, desabafe. Ou grite, se for o caso. Chame o SAMU, os bombeiros, se necessário. Se isso não resolver, procura um profissional da saúde mental, um psicólogo ou um psiquiatra. Eles têm conhecimentos técnicos, estratégias, metodologias para te ajudar. E olha, pode ser feito até pela internet. Dá um jeito. Olha para dentro do Psiconline. Descobre o que tem aí dentro. Às vezes, a solução para os seus problemas passa pela conversa com alguém especializado. E dentro do Psiconline você encontra gente especializada, e mais do que especializada, gente interessada e dedicada a ajudar outras pessoas, como você, por exemplo. Obrigado, Raul, obrigado a quem nos ouviu. Espero que a gente tenha deixado uma grande contribuição para a humanidade de hoje e daqui 100 anos, quando elas forem ouvir, né? Daqui 200, 500, 1000 anos que seja. Quanto tiver vida, tem jeito. E a gente logo volta para fazer outro episódio. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo. Léo, muito obrigado mais uma vez pela visita. Não se esqueçam, compartilhem. É isso aí, gente. Até o próximo episódio. Tchau!